Uma das cenas mais impressionantes para mim, na Bíblia toda, acontece nos primeiros 2 versículos da Bíblia. É a criação. Ali, o Senhor cria os céus e a terra. Mas foca-se na terra, num lugar que está escuro, desorganizado, sem propósito. E nesse lugar, o Espírito Santo pairava, flutuava, sobrevoava, se movia sobre as águas. E não eram águas quaisquer, eram águas caóticas. Nestes primeiros versículos, revela-se o caráter do Espírito Santo. Podemos ver que o Espírito Santo é dinâmico, é movimento, é criativo, é capaz de criar, ainda num lugar onde parece que não há potencial. Ali, o Espírito Santo age e há uma explosão de vida. Desde as partículas mais pequeninas, passando pelas sementes, plantas, árvores, criaturas que voam, criaturas que nadam, estrelas, galáxias, todas elas em movimento, em perfeita sincronia. E depois cria ao homem. Uma mistura muito simples de água e terra. Mas põe no homem algo muito especial. Sopra o ruach de Deus. Sopra no seu nariz e dá vida. O Espírito Santo é sinônimo de criatividade, conhecimento, liderança, organização. E está presente ativamente na vida dos seres humanos. Vemos na Bíblia como dá sabedoria a José para interpretar os sonhos de Faraó. Dá liderança a Moisés, Josué, aos 70 anciãos, para guiar o povo de Israel pelo deserto. Unge os reis, como Saul, como Davi. Dá algo especial aos juízes também, para fazerem um trabalho específico. Sansão, Gideão, Jefté. Fala através dos profetas, para inspirar, para exortar, para dizer quando as coisas não estão a acontecer de uma maneira correta. Utiliza também a pessoas para anunciar a vinda do Messias. E vemos isso com pessoas muito simples. João Batista, Isabel, Maria, Simeão. O Espírito desce na vida de Jesus e age em cada momento, em cada lugar, em cada interação. E esse mesmo Espírito levanta Jesus da morte e o ressuscita. Esse mesmo Espírito desce sobre os discípulos, homens e mulheres muito diferentes, muito diversos, mas dá algo de especial a essas pessoas para cumprirem um propósito. Esse mesmo Espírito que estava na criação, esse mesmo Espírito que estava na vida de Jesus, esse mesmo Espírito que estava na vida desses apóstolos que admiramos,
está dentro de nós. Se nós tivéssemos uns óculos espirituais, eu acredito que eu poderia ver línguas de fogo sobre as suas cabeças. Eu conseguiria ver quando o Espírito age nas suas vidas para animar outras pessoas, para encorajar outras pessoas, para curar outras pessoas, física e emocionalmente. Conseguiria ver também como o Espírito Santo age diariamente nas suas vidas e mostra o amor do Pai para vocês. Esse Espírito regenera, habita, muda, transforma, cria, dá vida a cada um de nós. E vemos no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, umas palavras preciosas. Atos 1, 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Eu fico emocionado como essa palavra tem se cumprido em cada um de nós. Na Índia, Moçambique, Cabo Verde, Alemanha, Estados Unidos, Portugal, Canadá, Peru, Colômbia. Esse mesmo Espírito que estava no início tem levado pessoas para serem testemunhas em diferentes lugares do mundo. Nós pertencemos a uma comunidade tradicional, a uma igreja histórica. Pertencemos a uma igreja que muitos acreditam que é conservadora. E quando se fala do Espírito Santo, parece que, ok, vamos abordar este tema de uma maneira assim, com pinças. Mas eu vou ler algo da confissão de fé dos irmãos menonitas em relação ao Espírito Santo. Nessa confissão, que tem duas partes importantes, a primeira é como Deus age no mundo. E esse documento diz, no Pentecostes, Deus enviou o Espírito Santo, que havia agido na criação, inspirado os profetas e os capacitou. Através do Espírito, Deus estabeleceu a igreja, o corpo de Cristo, para proclamar a palavra e testemunhar a nova criação. O Espírito é derramado sobre todos os que recebem Cristo, sobre todos, batizando-os e selando-os para a redenção como filhos de Deus. Todos os que creem e confessam Jesus como Senhor renascem em Cristo. Os crentes são batizados na nova comunidade da aliança, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pela graça são salvos, pela fé para viver a paz e o amor diante de circunstâncias adversas. Noutra secção importante desse documento é como respondem os irmãos menonitas ao propósito de Deus e no fundamento número 2 diz: o Espírito Santo habita em cada crente, testemunhando que somos filhos de Deus, oferecendo renovação e purificação contínuas para nos capacitar a uma vida de testemunho e serviço. E está ali Romanos 12, 4 ao 7, que diz: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo.
E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. E quando se fala da comunidade, da aliança, deste grupo, a confissão de fé dos irmãos mennonitas diz: o Espírito de Deus dá dons a todos os crentes. Para quê? Para servirem na edificação do corpo de Cristo. A igreja discerne o chamamento de Deus e confirma servos fiéis que equipam o povo para o ministério. Então vemos que para a nossa igreja o Espírito Santo é essencial, é fundamental, dinamiza a igreja, dá movimento à igreja, nos leva para um alvo. E eu queria aqui partilhar com vocês algo que vai fazer sentido mais para frente. Mas é um interesse particular que eu tenho. Eu gosto de livros, séries e filmes que falam de futuros distópicos. Futuros onde os seres humanos perdem a sua humanidade. Deixam de ser racionais e começam a agir de uma forma totalmente contrária ao que é politicamente correto. Esses filmes, livros, séries permitem-me ver a depravação da humanidade num mundo onde não existe a bondade. O que aconteceria? E podem pensar aqui comigo, podem imaginar comigo. O que aconteceria em um mundo onde tiramos a bondade, onde tiramos o amor e a capacidade de estarmos alegres? Imaginem um mundo onde não existe aquilo que nos faz seres humanos, onde somos despojados de tudo o que é bom. Vou levar isto a outro patamar. Imaginem agora que acordam amanhã e já não sentem amor pela sua família. Imaginem agora que veem nos seus entes queridos inimigos potenciais que estão a ameaçar os seus recursos, que saem para a rua e só procuram aquilo para sobreviver de uma maneira egoísta. É um cenário horrível, horrível. Mas o que aconteceria numa igreja onde Deus tem derramado dons sobre as pessoas, mas as pessoas, os membros, decidem não exercer esse dom? O que aconteceria? A igreja funcionaria de uma maneira muito institucional. Possivelmente cantaria louvores com paixão. Pode ter mensagens que são motivacionais. Esse grupo pode trabalhar arduamente para conseguir recursos, mas torna-se uma instituição, não um corpo. Uma estrutura organizada, mas não o corpo de Jesus. Imaginar isto não está tão longe, porque nós vemos um espelho no que aconteceu com Israel no Velho Testamento.
No Velho Testamento não fala de dons, mas vemos o agir do Espírito Santo através de diferentes áreas, de diferentes maneiras. No livro de Juízes, capítulo 21, versículo 25, mostra o que acontece com um povo que não depende do Espírito Santo. Juízes 21, 25 diz: naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Israel também foi negligente ao chamado profético. E em muitos momentos decidiu rejeitar o ensino e exortação. Recusaram, por exemplo, as palavras de Jeremias, de Isaías e de Amós. Jeremias 2:8. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. E os pastores prevaricaram contra mim. E os profetas profetizaram por Baal e andaram após o que é de nenhum proveito. Israel foi chamado para ser luz para as nações, para poder abençoar aqueles que estavam ao seu redor. Mas muitas vezes a infidelidade do povo de Israel fez com que outros povos amaldiçoaram Deus. Isaías 49:6 disse mais: pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. No Novo Testamento, já existem os dons tal e qual como os conhecemos, e vemos como a igreja, muitas vezes, deixou de depender do Espírito Santo. A igreja de Pérgamo, no Apocalipse, ali eles aceitaram um ensinamento falso. Ali não operava o discernimento espiritual. Apocalipse 2, 14 e 15. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim, tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Outra das igrejas, Tiatira, tolerava a falsa profecia. E, às vezes, acreditamos que a profecia tem a ver somente com uma revelação do futuro. Mas a profecia também tem a ver com quando somos exortados perante um comportamento que não é correto. E essa igreja rejeitou isso. Apocalipse 2:20. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. A igreja de Sardes recebeu uma mensagem muito dura. Apesar de ser uma igreja ativa, por dentro estava morta. Apocalipse 3:1. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Uma igreja que, tendo os dons
e não os exerce, simplesmente cria uma dinâmica institucional. O corpo fica desequilibrado. Alguns dos membros sentem-se desnecessários e outros sentem-se carregados. Perde-se o crescimento mútuo para ter maturidade, para ter fé, para animar os outros, para exortar os outros. A capacidade para consolar fica fraca. A igreja perde o rumo em relação à missão. Torna-se irrelevante para a sociedade. Fica adormecida e desfigurada da sua vocação. Nós muitas vezes oramos para sermos cheios do Espírito Santo. Queremos ser cheios do Espírito Santo. Mas eu acho que o problema não é sermos cheios do Espírito Santo. O mesmo Espírito que estava na criação, o mesmo Espírito que estava em Jesus, está em nós. Completo, inteiro. Não simplesmente num momento de fogo espiritual. Não num instante, não naquele momento onde sentimos que somos mais espirituais. Ele está dentro de nós. Esse mesmo Espírito. No Velho Testamento, o Espírito descia sobre pessoas específicas para fazerem coisas específicas. Mas no Novo Testamento, Deus decide derramar o seu Espírito e os seus dons a todos os crentes. Todos. Sem exceção. Para edificar o corpo, para crescermos juntos. Podemos correr uma maratona, sem um pé? Eu acho que é possível. Vai trazer dor, vai trazer desmotivação, vai trazer frustração. Qual é o teu dom? Qual é o teu dom? Por que não estás a exercer o teu dom? Muitas vezes acreditamos que ainda temos muitas falhas para servir. Que ainda o nosso coração não está preparado. Que ainda o pecado toma conta das nossas vidas e por causa disso não exercemos esse dom. Mas David, no Salmo 51, ele sabia da importância de um novo coração. E profeticamente fala do mesmo que fala Ezequiel e fala Moisés. É necessário um novo coração, um coração de carne. No Salmo 51, 10 diz: cria em mim. Cria. É necessário uma recriação, tal e qual como no Gênesis. É a mesma palavra. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Se a tua desculpa é o pecado, é as falhas, Deus também dá um novo coração para servires. Qual é o teu dom? E por que não estás a exercer o teu dom? Podes dizer: neste momento eu estou muito ocupado, eu não tenho tempo.
Neste momento eu tenho muito trabalho. Os meus estudos ocupam a minha vida. Tenho de sustentar a minha família. Pode ser que a igreja ainda não está no nível para eu poder servir. Pode ser que eu estou muito jovem, ou ao contrário, eu estou já muito velho. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 2 diz, para todos, não é só para uma elite que trabalha na igreja, é para todos. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, é um chamado eterno para todos, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Eu gosto imenso destes versículos. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A Ele seja a glória e o poderio para todo sempre. Amém. Vamos orar em conjunto. Não existe a igreja sem os dons. Não existe o corpo sem os dons. E aqui eu vejo um corpo. Somos as mãos de Jesus. E quando alguém sofre, podes colocar a tua mão sobre o ombro do teu irmão, da tua irmã. E ele vai ser encorajado. Ele vai sentir que não está sozinho. Os dons não são simplesmente as coisas mais espetaculares e os milagres mais incríveis. A misericórdia também é um dom. A generosidade também é um dom. Ensinar o outro é um dom. Tu tens um dom. Eu tenho um dom. E vamos descobrir juntos qual é esse dom. Através de estas semanas, vamos, acredito eu, sentir empatia com alguns deles. E afinal, vamos discernir juntos qual é o dom de cada um. Mas o propósito não é simplesmente sabermos qual é o meu dom. O propósito é o que eu vou fazer com ele.